Bom dia a cada um dos meus inscritos. Vamos compartilhar de uma palavra muito edificante para as nossas vidas hoje. Vamos falar sobre o heliocentrismo, a teoria que mudou o nosso lugar do universo. Durante muito tempo, a humanidade viveu cercada de histórias, fábulas e explicações, criadas para tentar entender o mundo ao nosso redor. Uma das questões mais intrigantes e que ainda gera debates é sobre o formato da Terra. Hoje em dia aprendemos nas escolas e ouvimos por aí que a Terra é um globo girando ao redor do Sol. Esse modelo é chamado de heliocentrismo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse nome, heliocentrismo. Mas nem sempre foi assim. Por séculos acreditou-se que a Terra era o centro de tudo, como diz a palavra de Deus, o chamado geocentrismo. E só depois de muita discussão, observação e coragem de alguns cientistas, essa ideia foi mudando. Vamos entender como essa transformação ocorreu e por que ela foi tão importante para a ciência e para a forma como enxergamos nosso lugar no universo. Eu explico que o heliocentrismo é a teoria que coloca o Sol no centro do universo, com a Terra e os outros planetas girando ao seu redor. Essa ideia começou a ganhar força no século XVI, com Nicolau Copérnico, que era astrônomo e também cônego da Igreja Católica. Antes disso, a visão dominante era o geocentrismo, que dizia que a Terra era o centro de tudo. Ideia baseada em Aristóteles e Ptolomeu e apoiada pela Igreja. Quando Copérnico propôs o heliocentrismo, ele sabia que estava contrariando princípios bíblicos e a interpretação tradicional das Escrituras Sagradas. Por exemplo, alguns textos bíblicos usados para defender o geocentrismo eram Salmos 93, verso 1, onde na palavra de Deus fala que o mundo está firme e não se moverá. Outro salmo muito importante é o 104, verso 5, que fala que Deus lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Outro texto muito importante é o texto de Eclesiastes capítulo 1, versículo 5, que o sol nasce e o sol se põe e volta ao seu lugar de onde nasceu. Em 1 Crônicas capítulo 16, verso 30, diz que treme diante dele toda a terra, o mundo está firme e não se moverá. Esses versículos eram interpretados literalmente, indicando que a Terra era imóvel no centro do universo, enquanto o Sol e os outros astros giram ao seu redor. Quando Copérnico sugeriu o contrário, isso foi visto como uma afronta à palavra de Deus, pois parecia negar a inspiração divina das Escrituras Sagradas. A princípio, a Igreja Católica não aceitou a teoria de Copérnico, não só por motivos científicos, mas principalmente por temer que ela ferisse a autoridade bíblica e a doutrina tradicional. Só muitos séculos depois, com os avanços científicos e o trabalho de outros astrônomos como Galileu, Kepler e Newton, o heliocentrismo foi aceito pela ciência e finalmente pela própria Igreja. Este canal precisa da sua ajuda para alcançar mais vidas e transformar histórias, especialmente em regiões onde o Evangelho ainda é pouco divulgado. Sua doação faz toda a diferença para que possamos crescer e levar a palavra de Deus ainda mais longe. Eu sou o evangelista Orly Paiva, pregador e ministro do Evangelho, bacharel em teologia pela Academia de Pregadores. Estaremos aqui amanhã, se Deus permitir.